Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 28 de agosto, dia de Santo Agostinho, sábado da 21ª semana do Tempo Comum, iremos refletir sobre a primeira leitura, que é tirada da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 9 a 11. É um texto muito curto, composto de apenas 3 versículos, mas muito rico, muito significativo e, acima de tudo, muito bonito. Na verdade, toda essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é muito significativa, a começar pelo fato de ter sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, além da preciosidade do seu conteúdo. Paulo fundou a comunidade de Tessalônica durante a sua segunda grande viagem missionária, conforme o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 a 9. E parece que a estadia dele na cidade foi muito curta. O texto de Atos diz que ele pregou na sinagoga da cidade por 3 sábados consecutivos apenas, e logo teve que deixar a cidade devido a uma perseguição dos judeus. Nesse curto período, ele conseguiu gerar uma comunidade viva e fervorosa, mas não deu tempo de aprofundar certos temas. E por isso, a partir de notícias recebidas, ele escreveu esta carta com tanta rapidez para explicar melhor alguns aspectos da sua pregação que não tinham ficado muito claros, não tinham sido muito bem compreendidos, como, por exemplo, a segunda vinda do Senhor ou a parousia. Porém, em relação ao tema tratado no texto lido na liturgia de hoje, a comunidade compreendeu muito bem. Não ficaram dúvidas. Trata-se do amor fraterno. E isso é muito significativo, já que o amor é a essência da vida e da mensagem cristã. E por isso é tudo o que não pode faltar numa comunidade de fé. E era isso que se constatava naquela comunidade. Vivia-se o amor em abundância. No versículo 9, Paulo diz que nem é preciso escrever sobre isso. Ou seja, ele não tem motivos para fazer recomendações aos Tessalonicenses sobre o amor fraterno, mas mesmo assim ele faz, mesmo assim ele escreve para recordar e, sobretudo, para reforçar. O amor fraterno dos Tessalonicenses era sólido porque foi de Deus mesmo que eles aprenderam a amar. O modelo e a fonte do amor não era Paulo, e nem as lideranças que ele formou na comunidade, mas o próprio Deus. E como Deus é amor e fonte de amor, o amor só é autêntico quando brota de Deus. O amor fraterno dos cristãos e cristãs de Tessalônica era tão vivo, tão concreto, que já tinha ultrapassado os limites da comunidade e começava a se espalhar pela região como um todo, como informa o versículo 10. E diante disso, o conselho de Paulo é que continuem cada vez mais a viver esse amor, que não se cansem de amar. E para que a comunidade cresça no amor, é necessário que cada membro faça a sua parte, que cada um coopere à sua maneira, como indica o versículo 11. Devido a uma má compreensão sobre a parousia, ou seja, a segunda vinda do Senhor, parece que alguns membros da comunidade tinham até abandonado os seus afazeres, imaginando que já não teria sentido continuar trabalhando se dentro de pouco tempo tudo seria consumado com a vinda do Senhor. E esse problema parece ter se enraizado bastante na comunidade, pois será um dos temas principais da segunda carta aos Tessalonicenses. Mas além de ser uma resposta a um problema concreto da comunidade, esse versículo 11 é também uma maneira de Paulo contrapor-se à mentalidade grega, que via o trabalho manual como depreciativo, como algo próprio de pessoas inferiores, pessoas indecentes. E como contraponto,
A isso, Paulo propõe a mentalidade bíblica que vê o trabalho manual como a colaboração do ser humano à obra criadora de Deus. O Deus bíblico, conforme as narrativas do Gênesis, por exemplo, é um Deus que cria pela palavra e pelas mãos. Então, por meio do trabalho, o ser humano edifica a sua dignidade e, consequentemente, refina a sua semelhança com Deus. Que possamos viver em nossas comunidades, irmãos e irmãs, um amor fraterno à maneira dos Tessalonicenses, aprendendo de Deus, que é essencialmente amor, como eles fizeram. E não nos cansemos de lutar para que todas as pessoas tenham acesso ao trabalho digno, com seus direitos respeitados, para termos um mundo melhor e mais parecido com o reino de Deus.